Muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Pode tomar os seus assentos. Hoje vai ser igual o pastor Henrique fala, o arroz com feijão. É uma palavra rápida, mas profunda para o meu coração, para a minha vida e para a sua vida também. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 8. João capítulo 8, a partir do verso 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Hoje o tema do culto de hoje é perdão. Perdão, quando Jesus dá 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus, ele é muito inteligente na fala dele, como ele fala amar o próximo como a ti mesmo. Sem o perdão, é impossível amar o próximo como a nós mesmos. E eu, meditando nesta palavra, eu lembrei de Jesus, aquele que pode nos ensinar como perdoar e o que é o perdão. Ele foi um exemplo em tudo nas nossas vidas, ele passou por tudo. Desde quando ele chegou na terra, até na cruz. E eu meditando na palavra e eu lembrei, quando ele estava naquela cruz, que a palavra nos revela, e ele fala: Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então é algo que a gente pega aqueles soldados que estavam crucificando Cristo, não por causa dele, ele era apenas um soldado, foi mandado de alguém. E eles judiando de Cristo, e Cristo com aquele amor, pediu para o Pai perdoar. E às vezes passamos por situações muito pequenas, e a gente não tem, às vezes, esse coração de entender o que é o perdão.
Vira para o seu irmão que está do seu lado, diz assim: vai doer, mas vai curar. Assim, essa frase é do pregador Jonathan Carlos. Porque Cristo, ele precisava nos ensinar, ele precisava passar por isso, porque ele está falando: a sua salvação está no seu perdão. Não podemos levar a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, que nós não vai conseguir atingir aquilo que Deus preparou para nós. Quando nós falamos da Nova Jerusalém, é algo que está preparado para os preparados. E Cristo, ele veio para isso, para nos preparar. E no mesmo cenário daquela cruz, tinha 2 homens. Um ainda não entendeu, ele não estava preparado, e ele julgava Cristo ainda, falando: se você não é Cristo, Filho de Deus, desce daí. Mas teve um outro homem que aproveitou o momento, entendeu, ficou preparado e falou assim: se essa é uma coisa, é tremendo. Lembra de mim quando estiver no paraíso. Cristo entendeu e viu sinceridade naquele coração. Talvez era um dos últimos suspiros, porque amanhã ele já não estaria mais vivo. E Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ali estamos falando de um perdão de Deus para com o homem, mas passamos por diversas situações onde não apenas nós depende do perdão de Deus para nossas vidas, mas também da gente perdoar o próximo. Então, perdão é perdão. Tem o perdão de Deus para com nós e o nosso perdão para com o próximo. É perdão da mesma maneira. E temos que viver isso. Então, Jesus, ele veio para nos preparar e para nos ensinar que devemos perdoar. Nós entrando no texto de João, capítulo 8, no verso 2 vai dizer: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Eu vou dar uma pausa aqui. A Bíblia nos revela que ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo. Esse é o primeiro passo que Jesus está nos ensinando. A que caminho devemos trilhar para conseguir alcançar o perdão? Jesus, ele está no templo. Isto que nós estamos aqui é um templo. Por que o templo? Porque templo é onde ele ensinava. E ele preparava as pessoas dentro daquele lugar. E muitas das vezes a gente não entende o porquê viemos para a igreja. Mas é neste lugar que Deus vai preparar a mim e preparar você nesta noite. Porque nós entendemos e estamos aqui nesta noite para isso. Então Jesus, no comecinho, ele já nos ensina que temos que estar no templo, porque é lugar de ensino. E na parte 2 ainda do verso 2 vai dizer assim: e ele assentou para ensiná-lo. Isso me fez refletir quando a gente ia para a escola, ou a gente manda os nossos filhos também para a escola. Qual o propósito que nós mandamos o nosso filho para a escola, ou porque nós estudamos? Quando a gente vai para a escola, a gente vai para nos preparar também.
A gente precisa estudar, a gente precisa estar preparado para um conhecimento aqui na Terra. E chegando lá, precisa ter pessoas preparadas para nos ensinar. E a importância de a gente estar na escola é porque quando a gente está aprendendo, daquela pessoa que é o professor, que está preparado para nos ensinar, ele está falando para todos naquela sala de aula, mas nem todo mundo vai conseguir entender aquilo lá daquela maneira. Porque quando você for para uma faculdade, você precisa estar preparado para você passar numa prova. E assim Deus também está nos ensinando, como o professor ensina. Então quando a gente está na escola, a gente ouve o que o professor tem para nos ensinar. E a gente começa a colocar em prática, fazendo aquilo que o professor quer, a gente consegue atingir um nível de entendimento, inteligência, aqui na Terra, de uma forma que varia de pessoa para pessoa. Mas a gente pode estar preparado, porque a gente quis isso. Quando a gente não leva muito a sério a escola, a gente tem que ir porque o pai obriga, a gente vai até acabar os estudos, mas a gente não vai adquirir aquele conhecimento para passar naquela prova, daquela faculdade que você tanto sonha, porque você não está preparado. Então, eu lendo essa mensagem, eu comecei a olhar por que Jesus estava no templo e por que ele estava ensinando. E como eu acabei de falar, ele está nos preparando para entender o que é o perdão. E continuando no verso 3, diz: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Tem situações que vai chegar até nós, como levar aquela mulher até Jesus. Como a Bíblia nos relata que ele estava com uma armadilha contra Jesus, tem coisas nas nossas vidas também que vai aparecer situações como levaram aquela mulher até Jesus. E tem coisas que vai chegar até nós não vai precisar nem ir atrás, vai vir até nós para nos fazer perder a razão ou pecar contra o nosso irmão. Não precisa de muito. Tem situações que a gente passa que podemos perder a nossa linha por ser seres humanos, porque não entendemos a palavra de Deus, e quando tem uma situação que é colocada na nossa frente, a gente não consegue controlar. Ou a gente fere o nosso próximo com uma palavra, ou até mesmo brigas generalizadas. E a gente quer estar sempre com a razão. Eu vou contar algo rápido da minha vida. Quando eu estava no meu antigo ministério, uma pessoa me deixou muito chateado. E eu estava com a razão. E a gente tem um comércio. Essa pessoa, depois de tudo que ela fez, ela começou a ir lá no meu comércio. E eu olhei e falei assim: nossa, mas cara de pau, ele vem aqui ainda. E eu comecei a ficar com uma amargura no coração, uma tristeza, porque toda vez que eu via ele, eu tinha que fugir, eu não cumprimentava, porque eu fiquei irado, eu fiquei muito chateado, e eu não queria ver ele perto de mim. Isso foi deixando eu triste. Até que um dia eu falei: mas por quê?
E Deus deu a oportunidade. No dia seguinte, quando eu comecei a pensar nisso, ele apareceu lá novamente. E eu fui e eu me acertei com ele. Irmãos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Saiu um peso das minhas costas. Um peso. Porque liberar perdão, na nossa visão humana, a gente vai falar assim: eu estou me humilhando. É isso ou não é isso? Quando a gente vai pedir perdão, a gente acha que a gente está se humilhando. E Cristo não... Olha o detalhe, Cristo não quer saber se você está certo, se você está errado. Ele está preocupado com a sua vida. Se você está certo ou não está certo, Ele quer que libere o perdão. E eu estava com a razão. Eu tinha os meus motivos. Mas não é os meus motivos que vai me levar para o céu. É os motivos de Deus para a minha vida. Então, quando eu comecei a entender isso, que eu vi aquilo que eu passei, que tirou um peso, eu estou aqui como um homem preparado para falar para vocês que vale a pena pedir perdão. E continuando, no verso 5 vai dizer: na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Essa continua sendo mais uma armadilha do povo fariseu para Jesus. Porque ele chega para Jesus e fala: Jesus, na lei de Moisés, ela tem que ser condenada. E realmente, na lei de Moisés, ela poderia ser condenada. Então colocaram duas situações ali para Jesus. Se ele perdoasse ali naquele ato, no meio de todo mundo, eles iriam falar assim: então quer dizer que você está indo contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se ele falasse assim: ela está errada, pode apedrejar. Ele ia arrumar outro problema por ser judeu. Porque naquele momento, naquela época, o julgamento, a sentença, não era dos judeus. Quem sentenciava a morte eram os romanos. Então Jesus já ia entrar numa armadilha. E eu fiquei aí pensando, quando eu estava lendo esse texto, a gente vai falar assim: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então a Bíblia fala que Jesus, no primeiro momento, ele não respondeu. Porque tinha duas situações difíceis para ele. Ele não podia condenar e não podia perdoar ali naquela hora com uma fala qualquer. Então ele ficou em silêncio e começou a escrever no chão. Isso me trouxe uma reflexão para nossas vidas, que muitas das vezes a gente não consegue ter a calma para responder alguém. Ou a situação que a gente passa, a gente não consegue ficar em silêncio. Porque Jesus nesse texto, ele está nos ensinando claramente. Eu nunca li esse texto desta forma. Mas ele está falando assim, ó: pensa antes de responder. E é mais ou menos isso. Quando a gente age por impulso e não pensa, não vai dar bom. A gente vai se machucar ou vai machucar alguém. Agora, quando a gente pensa no que vai responder, nós somos beneficiados. Quando nós entendemos que um perdão, ele não é uma humilhação, a gente vai entender também o porquê do silêncio. O porquê do silêncio de Jesus naquela hora. Jesus falava assim: não é a hora de me responder. Eles vão precisar entender. Então Jesus, ele nos ensina de todas as maneiras. E no verso 7 vai dizer assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Essa
é uma das melhores partes, porque Cristo vai mostrar assim: se você nunca errou, você tem o direito de atirar a pedra. E Jesus não vai falar mais nada. Isso foi o suficiente. Ele não condenou ela à sentença de morte e também não perdoou ali naquele exato momento. Ele estava falando para o povo: se vocês não têm perdão, se vocês não... aquele que vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia nos fala que foi saindo dos mais velhos e não sobrou um naquele lugar. E por lei, eles podiam sim apedrejar. Mas Cristo, ele conseguiu mostrar até para os fariseus que estavam lá para acusá-lo com uma armadilha, que o perdão compensa. E eu fico me colocando também, talvez, no lugar daqueles acusadores. Leva algo lá, quer cumprir uma lei, mas não vive a lei que eles querem julgar. E Cristo nos ensina assim, porque ele pode olhar, pode falar assim: ainda naquela terra, ainda tem muito fariseu que ainda está julgando o povo, está julgando o meu povo. E a palavra é para eles também, é para os fariseus também, os autores da lei. Deus não fez escolha de ninguém não, porque não sobrou um ali. E eu fico imaginando aqueles que foram embora também não entenderam o propósito de Jesus naquele lugar. Porque eu fico me colocando, se eu reconheci que eu tenho um pecado, que eu não posso jogar o meu próximo, eu vou permanecer e vou me consertar com Cristo. Mas a Bíblia nos revela que saíram todos, com certeza deve ter sido com um sentimento triste, porque todos tinham pecado. Se você puder, Deus quer nos ensinar quem nós somos, através de quem que nós fala, através de quem que nós perdoa. Em Ezequiel 37, se você puder abrir sua Bíblia. Ezequiel 37, a partir do verso 1 vai dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: a estes ossos farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Só para nós entender quem que nós somos, nós vamos olhar para esse livro de Ezequiel. A gente pega um homem preparado, Deus pega um homem preparado, e Deus vai colocar ele em um ambiente totalmente despreparado, aos olhos nossos. Aos olhos de Deus, o ambiente está preparado, mas nos nossos olhos, quando a gente ouve que
alguém ressuscitou um morto, a gente já fica alegre. Agora você imagina um vale cheio de ossos secos e os ossos se juntar cada um com seus ossos. E eu estava meditando nessa palavra para nós entender quem que nós somos. E eu consegui entender quando Deus fala assim para Ezequiel: Filho do homem. Cristo está olhando para nós nesta noite e está falando assim: por que não perdoar, filho do homem? Quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava pensando, Deus quis dizer mais ou menos assim: quando você é filho do homem, você tem direito a errar. É mais ou menos ele olhar para Ezequiel, mais ou menos e falando assim: o pecador, é possível? Ele fala assim para Ezequiel. E a resposta de Ezequiel, ele entendeu o propósito de Deus na vida. Ele era um homem preparado, ele poderia falar assim: Senhor, com certeza esses ossos podem reviver. Porque ele andava com Deus. Ele poderia falar dessa maneira, mas ele não falou dessa maneira. Eu acho que ele pensou para responder, igual Jesus estava naquele cenário. Ele falou assim: Senhor, tu quem sabes. Quando a gente começa a entender que não é por nós, nada que fizemos, nada que nós faz, não é por nós, a gente vai começar a responder igual Ezequiel respondeu. Ele entendeu tanto o propósito que a gente se coloca no lugar dele, um homem preparado, num ambiente despreparado. Mas Lincoln, o que você quer dizer com isso? Jesus ele não se preparou na terra? Não, Jesus ele já veio preparado e o ambiente estava totalmente preparado para ele. O próprio livro de João vai nos relatar assim, que João preparou o caminho para Jesus. Então a gente pega um Jesus como homem, que já desceu da sua glória preparado, e ele veio para um ambiente totalmente preparado, porque ele sabia o que ele ia fazer nessa terra. Lincoln, mas ele passou pelo deserto, ele sofreu, era o ambiente preparado para ele. E ele nos ensina nessa noite, falando assim, quando ele desce da sua glória, eu acho que aquele meu povo deve estar tudo despreparado. Eu vou prepará-los. Essa é a intenção de Cristo para nossas vidas. Mas a gente só fica preparado quando a gente dá ouvido àqueles ensinamentos que Ele está ensinando no templo. E a gente começa a viver aquilo que Deus nos ensinou. Aí a gente vai começar a se tornar pessoas preparadas. Mas a gente vai entender o porquê Ele quer que nos preparar. Irmãos, então é uma noite de um tema que fala sobre perdão. Tem pessoas que estão chateadas, brigadas com os pais, porque o pai fez isso na infância, o pai fez aquilo. E a palavra de Deus vai continuar permanecendo. Honre o teu pai e a tua mãe. Mas eu, Lincoln, você não sabe o que ele fez comigo. Cristo sabe, mas ele fala para você nesta noite: perdoa. Porque talvez não foi nem você, mas o peso que está carregando é você. Talvez você está cheio da razão, igual eu tive também. Mas a nossa razão, não nos leva à salvação. E voltando para o livro de João, o verso 9 vai dizer: e os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele.
Então Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Eu vejo Cristo olhando para aquela mulher, ele não passou a mão na cabeça dela. Ele está preparando ela e dando mais uma oportunidade para ela. Como Ele está dando para nós também nesta noite. Porque quando Ele perdoa ela, Jesus Ele nos perdoa também. Porque nós estamos respirando ainda há chance. Aquele homem naquela cruz, ele aproveitou o seu último suspiro e ele atingiu o perdão de Cristo na vida dele. Mas talvez nós estejamos que nem aquele homem no dia de hoje. Talvez seja o nosso último suspiro aqui nesta noite, porque amanhã a gente não sabe. Como estamos diante de Deus? Como estamos se posicionando diante de Deus com o perdão? Porque se a gente conseguir perdoar e amar o próximo, a gente vai estar fazendo aquilo que Deus quer. Então a gente vai amar a Deus. Então se a gente estiver nesse alinhamento, nós estamos caminhando para a salvação. E nós vamos para a palavra final, para me encerrar nesta noite. Capítulo de Lucas. Não, João 14. No mesmo livro, João 14. Trussozan, se quiser já se posicionar. Em João 14, Jesus ele vai fortalecer os seus discípulos. Ele vai dizer: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos um lugar. Para nós entendermos nesta noite o que Cristo quer da gente nessa noite. Ele está dizendo: estejam preparados, porque neste verso 14, no capítulo 14 de João, ele está fortalecendo os seus discípulos. Então ele está nos fortalecendo nesta noite. Aguenta firme, porque eu vou preparar-vos um lugar. Então a gente tem que estar preparado para cumprir aquilo que Jesus cumpriu também. Ele veio preparado, no ambiente preparado. Talvez nós estávamos despreparados. Ele veio para nos preparar e Ele está preparando o ambiente para nós. E que ambiente que é esse? É a Nova Jerusalém. É para quem crê na salvação, quem almeja a salvação. Porque Ele fala: vou preparar-vos um lugar. Ele vai dizer mais ou menos assim, ó: aguenta firme, povo. Aguenta firme, meus escolhidos. Porque eu estou indo preparar um lugar para vocês. É tempo de, enquanto eu estou lá preparando, é tempo de perdoar. É tempo de reconciliar com o seu irmão. É tempo de reconciliar com os seus pais, porque ficou uma mágoa no passado. É tempo de reconciliar com o seu esposo, ou com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu vizinho. É tempo de reconciliação.
Porque isso nos leva à salvação. E para finalizar rapidamente, quem estava no Ebas ontem vai entender. Quando o texto de... Qual que nós estudamos ontem? Filipenses? Em Filipenses, eu vou procurar aqui porque nós estudou isso ontem e foi tremendo. Que Paulo vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo. Engrandecido em meu corpo, que pela vida quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu fico imaginando Paulo, para ele falar isso, ele estava totalmente preparado. E ele está ensinando aquele povo a se preparar também, igual Jesus estava ensinando no templo. Paulo, ele fez as mesmas coisas que Jesus. Então, para alguém falar isso, tem que ser alguém preparado. Fala, a morte é lucro. E para nós nesta noite, o que é a morte? É lucro? Estamos preparados? Se não, estamos errados, porque é para nós pensar igual Paulo pensou. A morte para nós é para ser lucro também. Quando a gente conseguir entender, se morremos em Cristo, a morte é lucro, é porque sua missão nessa terra foi concluída e você conseguiu fazer aquilo que Deus preparou para você nesta noite. Eu quero convidar alguém, se tem alguém que precisa liberar perdão, ou ainda não conseguiu perdoar alguém, eu quero que vocês venham até aqui à frente. O presbítero Samuel vai estar orando por vocês, o presbítero Denilton. Mas não se intimidam, não ficam com vergonha, porque é tempo de reconciliação. Aquilo que talvez te deixou chateado no passado, que te magoou, é tempo de libertar. Isso é o primeiro passo, porque o segundo passo quem vai fazer vai ser você. Quando você se encontrar com essa pessoa que te magoou, você vai lembrar desse culto de hoje e você vai se acertar e você vai falar, é verdade, eu tirei um peso. Talvez o seu coração possa assim, nossa, que humilhante que vai ser isso. Pode até que seja, mas depois você vai ver que isso daí não tem sentido na sua vida. A equipe de louvor agora, o Trussozan vai estar ministrando louvor, vai estar louvando. E eu quero te convidar, aquele que quer ser livre, arrancar aquele peso, vem até aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem lugar encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos
Eu sei que nessa noite você sentiu a presença de Deus. Eu sei que você não está saindo daqui da mesma forma que você entrou. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já tocou no seu coração. Você já sentiu Ele aí, porque eu também já senti. Eu te faço um convite agora, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui na frente. O presbítero Denilton irá orar por você. Irá pedir para essa santa presença te acompanhar e ir com você na sua casa. Ir com você e restaurar aquilo que para você já está como perdido. Essa presença irá te conduzir até aquilo que para você é uma vitória não mais alcançada. Então, em nome de Jesus, ainda há esperança, ainda há chance, ainda há milagre, há acessibilidade. Então, que você venha aqui nessa noite. Sabe quando muitas vezes, no corredor do meu serviço, chega a mim, olha, aconteceu isso, alguém falou aquilo. Daí eu olho, sorrio, abraço muitas vezes o ofensor e fala que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor cuide de você. O problema não está nele, o problema está em quem age. O problema não está no meu irmão, porque eu tenho que ganhar ele para Cristo. Eu tenho que crer que o Senhor irá alcançar, e que é fruto, e que é vida. E se é vida, vale a pena insistir, vale a pena pelejar, porque nós somos filhos do Deus vivo. E Deus não fez você para viver no sofrimento, para viver triste. Você que nos assiste nesse momento, que o Espírito Santo de Deus, que essa doce presença te alcance nessa noite, que invada a tua casa, que invada o seu coração, e que você seja cheio do Espírito Santo. Santo Espírito, glória a Deus. Aleluia. 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 Declara, igreja, nessa noite. Chama o Espírito Santo nessa noite, mais uma vez, renovando as nossas forças. Aleluia. Aleluia, 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 glórias a Deus. Eu quero desde já, com essa palavra maravilhosa que o nosso diácono Lingo trouxe nessa noite, reflexões na minha, eu creio na sua vida, a reflexão. E nós entendemos que Cristo, Ele veio nos perdoar. E temos uma grande lição nessa noite. Ele não veio para julgar o seu pecado. Ele não está aqui para julgar o que você tem feito. E eu creio que através dessa palavra que o Senhor usou o teu filho nessa noite, iremos sair daqui totalmente pensamento diferente, porque Deus falou tremendamente com nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Desde já também quero agradecer a vida de cada um que está aqui nessa noite, cada um que está acompanhando aí na tua casa, pelas redes sociais, que através desse culto, dessa live, que alcance vidas, serão transformadas, renovadas, que nessa noite nós aprendemos o perdão. O perdão vale muito mais do que tudo na nossa vida. Que às vezes o perdão, às vezes a pessoa magoou a gente, aquilo fica dando a ferida em nossa alma. Libera o perdão que vai ser algo diferente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos dar salva de palmas ao nosso Jesus, que Ele merece. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. E lembrando, né, irmãos, amanhã culto da família,
às 18 horas, com o nosso pastor Paulo, nosso pastor Wellington, a banda aqui ministrando louvor profético sobre a minha, sobre a tua vida, e vem que vai ser uma bênção sobre a nossa vida, amém? Vou dar a bênção apostólica agora, vamos orar e interceder mais uma vez, em nome de Jesus, amém? E logo mais já dou a bênção apostólica. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, a cada vida que está aqui nessa noite, Pai, eu declaro, Pai, e profetizo, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que nessa noite, Pai, iremos sair daqui, Senhor, totalmente diferente como nós ainda entramos, Pai. E eu creio, Pai, diante da Tua palavra, diante do culto dessa noite, é de liberar perdão. E nessa noite, vida que estão aqui, vai liberar perdão em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça e feche teus olhos. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Está liberado. Assalta o teu irmão com a paz do Senhor Jesus. E vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.